Eu ainda lembro do som da porta batendo atrás de mim. Foi o som mais alto que já ouvi, não pelo barulho em si, mas pelo significado. Aquele instante marcou o fim da minha infância. Tinha apenas 16 anos, e em poucos minutos, tudo que eu conhecia como lar se transformou em um lugar onde eu não era mais bem-vinda. Lembro do olhar do meu pai, da voz trêmula da minha mãe e, acima de tudo, do rosto frio da minha irmã. Ela segurava um papel nas mãos, um olhar que misturava medo e algo que, na época, eu não conseguia entender. Diziam que eu havia roubado dinheiro da bolsa da minha mãe. Um absurdo. Mas ninguém quis me ouvir. Bastou a palavra da minha irmã, a filha perfeita, a menina estudiosa, a que todos confiavam cegamente. Ela disse que me viu pegando o dinheiro, e assim, em segundos, minha palavra não valeu nada. Não havia provas, não havia explicação, só um silêncio pesado e o olhar decepcionado dos meus pais. Eu tentava argumentar, jurava que não era verdade, mas cada palavra parecia me afundar mais. Meu pai gritava, minha mãe chorava, e eu me sentia invisível. Lembro da sensação de injustiça queimando no peito, o coração acelerado, o nó na garganta. E então ele disse, com uma frieza que eu nunca imaginei ouvir: "Saia daqui." Foram 3 palavras que ecoaram como uma sentença. Eu saí. Caminhei até a porta tentando manter a cabeça erguida, mas por dentro, algo se despedaçava. Levei apenas uma mochila e o pouco de dignidade que me restava. Do lado de fora, a noite estava fria e a chuva começava a cair. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eu não sabia para onde ir. Só sabia que não podia voltar. Enquanto andava pelas ruas molhadas, sentia o coração latejar de raiva e tristeza. A cada relâmpago, eu lembrava do rosto dela, minha irmã, com aquela expressão distante, como se nada daquilo fosse importante. E o pior é que, no fundo, eu ainda a amava. Ela era minha melhor amiga. Nós dividíamos segredos, sonhos, medos. Como ela pôde fazer isso comigo? Essa pergunta ecoava na minha mente sem resposta. E no meio da dor, uma decisão começou a nascer. Eu não deixaria que aquela fosse a última página da minha história. Eu não seria definida por uma mentira. Se ninguém acreditava em mim, eu aprenderia a acreditar sozinha. Nos dias seguintes, aprendi o que era sobreviver de verdade. Dormia em sofás emprestados, em casas de conhecidos, às vezes em estações de ônibus. Senti fome, medo, solidão, mas também senti algo novo. Uma força que eu não sabia que existia. Era como se, ao ser expulsa de casa, eu tivesse sido forçada a me encontrar. Mesmo machucada, prometi a mim mesma que voltaria um dia. Não para me vingar, mas para provar quem eu realmente era. Jurei que minha vida seria o maior testemunho da minha inocência. O tempo passou, mas a lembrança daquela noite nunca me deixou. Às vezes, em sonhos, eu ainda ouvia a voz do meu pai dizendo para eu ir embora. Acordava suando, com o coração disparado. Era como se uma parte de mim tivesse ficado presa naquela casa, naquela menina de 16 anos que saiu na chuva sem entender por quê. E por mais que eu tentasse seguir em frente, a imagem da minha irmã sempre voltava. O olhar dela, o silêncio, o peso da mentira. Mas dentro de toda essa dor, havia uma promessa silenciosa. Eu voltaria. Não para pedir perdão, nem para reabrir feridas, mas para mostrar que, mesmo depois de tudo, eu sobrevivi. Que eu consegui crescer mesmo quando o chão desapareceu sob meus pés. Porque a vida, de alguma forma cruel, me ensinou que às vezes é preciso ser quebrado para descobrir do que somos feitos. E eu estava prestes a descobrir isso da maneira mais difícil possível. Os primeiros meses depois que saí de casa foram um borrão de dias frios e noites longas. Descobri que o mundo não tinha pena de ninguém, especialmente de uma garota de 16 anos sem rumo, sem dinheiro e sem um sobrenome que pudesse abrir portas. Passei um tempo dormindo no sofá de uma amiga, depois em um abrigo municipal. Trabalhei onde consegui, limpando o chão de padaria, entregando panfletos,
ajudando em feiras. Cada pequeno emprego era uma tentativa desesperada de me manter de pé. Mas, por mais duro que fosse, algo dentro de mim se recusava a desistir. A dor me deu propósito. A injustiça me deu força. Com o passar dos anos, percebi que não havia ninguém para me salvar. E, de alguma forma, isso foi libertador. Comecei a estudar à noite, terminei o ensino médio, e um professor, talvez vendo em mim algo que nem eu enxergava, me incentivou a prestar uma prova de bolsa. A vida longe de casa não foi fácil. Dormia pouco, estudava muito e trabalhava o dobro. Mas eu gostava daquela sensação de construir algo com as próprias mãos. Aos poucos, fui deixando de ser a menina expulsa e me tornando uma mulher com história, com propósito, com voz. Ainda assim, por mais longe que eu fosse, a lembrança da minha irmã sempre me seguia. Às vezes, sonhava com ela. Outras vezes, me pegava imaginando como seria se nos reencontrássemos. Será que ela sentia remorso? Será que algum dia contou a verdade? No fundo, eu achava que sim. Porque não há mentira que dure para sempre sem deixar rachaduras. E às vezes, as rachaduras aparecem justamente quando menos esperamos. Foram quase 10 anos vivendo minha nova vida. Tinha um pequeno apartamento, um emprego estável e, finalmente, uma sensação de paz. Até o dia em que recebi a mensagem. Era da minha mãe. O número dela piscou na tela do celular como um fantasma do passado. Abri a mensagem com o coração acelerado. Sua irmã está doente. Ela perguntou por você. Demorei minutos para respirar de novo. Era como se todas as lembranças de uma década tivessem voltado de uma vez só. Não sabia se sentia raiva, medo ou pena. Mas, acima de tudo, senti um vazio. Porque por mais que eu tivesse tentado enterrar o passado, ele ainda morava dentro de mim. Durante dias fiquei em dúvida se devia voltar. Olhei para minha vida nova e pensei em tudo que construí sozinha, sem eles. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Não por ela, nem pelos meus pais, mas por mim mesma, para fechar aquele ciclo que ficou aberto desde os 16 anos. Peguei um ônibus de madrugada. A viagem parecia interminável. Cada quilômetro era uma lembrança. O som da chuva, a voz do meu pai, o olhar da minha irmã. Quando o sol começou a nascer, percebi que eu não estava mais indo para casa. Estava indo em direção ao meu passado. E, de alguma forma, isso me assustava mais do que qualquer coisa. Ao descer do ônibus, o ar parecia mais pesado. As ruas eram as mesmas, mas eu não era mais a mesma garota. Caminhei até a antiga casa, o coração acelerando a cada passo. Toquei a campainha com as mãos trêmulas. Minha mãe abriu a porta. Ela me olhou por alguns segundos, como se não acreditasse no que via. Depois, chorou. Me abraçou sem dizer nada. E naquele abraço, senti um pouco do peso se dissolver. Quando entrei, tudo parecia menor, envelhecido. As paredes pareciam guardar os ecos daquilo que fui um dia. Meu pai estava sentado na sala. Não disse nada. Apenas levantou os olhos, me olhou e baixou a cabeça. Talvez arrependido, talvez envergonhado. E então, lá no quarto ao fundo, ouvi a voz dela. Minha irmã. O nome dela soou na minha mente como uma ferida antiga se abrindo. Respirei fundo e caminhei até lá. Eu não sabia o que esperava encontrar. Uma desculpa? Um arrependimento? Ou apenas mais silêncio? Mas quando entrei naquele quarto, percebi que nada no mundo poderia me preparar para o que eu estava prestes a viver. Quando entrei no quarto, por um instante o tempo pareceu parar. O ar estava pesado, e o silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Lá estava ela, minha irmã, tão diferente da imagem que eu guardei por todos esses anos. O rosto pálido, os olhos fundos, a respiração lenta, parecia frágil, tão frágil que qualquer palavra poderia quebrá-la. E mesmo assim, quando ela me olhou, vi um brilho familiar. O mesmo olhar de quando éramos crianças e dividíamos segredos debaixo do cobertor. Um olhar que dizia mais do que qualquer desculpa. Por alguns segundos,
Eu não consegui falar nada. Fiquei parada, encarando aquela pessoa que tinha destruído a minha vida, mas que naquele momento parecia precisar de mim mais do que nunca. A raiva que eu imaginei sentir não veio. Em vez disso, senti uma mistura de pena, saudade e algo parecido com alívio. Porque, por mais contraditório que parecesse, estar ali era como finalmente fechar um círculo. Ela foi a primeira a quebrar o silêncio. Eu sabia que você viria, disse com a voz fraca, quase um sussurro. Essas palavras me atingiram como uma onda. Eu queria responder, queria dizer que ela não merecia me ver, que eu passei anos tentando juntar os pedaços do que ela quebrou. Mas quando tentei abrir a boca, nada saiu. Ela segurou minha mão com os dedos trêmulos e por um instante eu deixei. A pele dela estava fria, mas o toque era tão humano, tão familiar, que o tempo pareceu recuar. Me perdoa, ela disse com lágrimas nos olhos. Eu fechei os olhos. Quis odiá-la de novo, mas a verdade é que não consegui. A dor que ela causou era real. Mas o que eu via agora era uma pessoa quebrada, arrependida, talvez castigada pelo próprio peso da culpa. Ela começou a contar. Disse que foi ela quem pegou o dinheiro naquela noite, que não sabia o que fazer, que entrou em pânico quando minha mãe percebeu o sumiço e acabou dizendo que tinha sido eu. Que acreditou que no dia seguinte contaria a verdade, mas quando viu o que meus pais fizeram, libertou. Era como soltar o ar depois de anos prendendo a respiração. Minha irmã me olhou, surpresa, e um sorriso pequeno, triste e sincero apareceu em seu rosto. Eu esperei tanto por isso, ela disse, antes de fechar os olhos por alguns segundos. O monitor ao lado da cama emitia um som constante, ritmado. Eu fiquei ali, segurando a mão dela, sentindo o tempo passar devagar. Nenhuma de nós precisava mais dizer nada. As palavras já não importavam. Havia apenas o silêncio, e nele, o perdão que demorou uma vida para acontecer. De repente, o ritmo do monitor começou a desacelerar. Eu apertei a mão dela, desesperada, pedindo que ficasse. Mas ela apenas abriu os olhos mais uma vez, olhou para mim com um olhar calmo, quase sereno, e disse: Agora eu posso descansar. O som contínuo do monitor preencheu o quarto. Eu chorei em silêncio, mas não era o mesmo choro de antes. Era um choro limpo, libertador. Pela primeira vez em anos, não havia raiva, só paz. Minha mãe entrou no quarto chorando. Meu pai veio logo atrás, sem saber o que dizer. Eu me levantei, ainda segurando a mão dela, e apenas disse: Ela se foi. Ninguém falou nada. Ficamos todos ali, em silêncio, cercados por uma mistura de dor e alívio. Era como se o tempo inteiro nossa família estivesse esperando aquele momento. Não a morte dela, mas o perdão que finalmente trouxe um tipo de cura. Naquela noite, sozinha no quarto de hóspedes, fiquei olhando para o teto e pensando em tudo o que aconteceu. Eu poderia ter deixado o rancor me consumir, mas escolhi o oposto. Porque percebi que perdoar não é justificar o que foi feito. É escolher não viver mais presa a isso. E naquela madrugada, quando o vento entrou pela janela e apagou a luz fraca do abajur, eu entendi. Minha história não terminava com dor. Terminava com redenção. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas da cortina como se o mundo lá fora não soubesse o que tinha acontecido. Era um dia bonito. Mas dentro daquela casa o tempo parecia parado. A cama onde minha irmã estava agora vazia parecia mais pesada do que nunca. Fiquei ali por alguns minutos observando o quarto, tentando aceitar que aquele capítulo finalmente tinha acabado. Ao mesmo tempo, sentia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Minha mãe apareceu na porta com o rosto inchado de tanto chorar. Ela se aproximou devagar, sem dizer nada, e me abraçou com força.
Não era um abraço de desculpas nem de culpa. Era um abraço de reconhecimento, de reencontro. Pela primeira vez em muitos anos, senti que ela realmente me via. Senti que, enfim, minha dor tinha sido entendida. Meu pai estava na sala, sentado, olhando para o chão. Quando me viu, levantou-se, hesitou por um instante e depois me abraçou também. Foi um gesto simples, mas cheio de tudo o que as palavras não conseguiram dizer durante uma década. Durante os dias seguintes, ajudamos com os preparativos do enterro. Era estranho estar de volta àquela rotina, naquela mesma casa, cercada pelas mesmas lembranças que um dia me expulsaram. Mas, curiosamente, eu não sentia ódio. Pelo contrário, sentia um tipo de calma, como se finalmente todas as peças da minha vida estivessem no lugar certo, mesmo que o caminho até ali tivesse sido cruel. A dor ainda existia, mas já não me dominava. Não velório, vi pessoas que não via há anos. Algumas me olhavam com curiosidade, outras com arrependimento. Eu não disse muito. Apenas fiquei ali, em silêncio, observando o caixão, lembrando da menina que um dia dormia ao meu lado, que dividia risadas, sonhos e medos. Não consegui odiá-la, nem ali, diante do fim, porque de alguma forma ela também foi vítima da própria fraqueza, do medo, das pressões que nunca entendemos quando somos jovens. No fundo, acho que tudo o que ela sempre quis foi ser amada. E, ironicamente, esse desejo destruiu o pouco de amor que havia entre nós. Quando o enterro terminou, fiquei sozinha por alguns minutos. O vento balançava as folhas das árvores, e o som delas parecia sussurrar lembranças antigas. Fechei os olhos e senti uma lágrima escorrer, mas não era tristeza. Era alívio. Eu tinha cumprido a promessa que fiz a mim mesma na noite em que fui expulsa. Eu voltei. Mas não como vítima, e sim como alguém que sobreviveu, que cresceu, que aprendeu a transformar dor em força. Nos dias seguintes, decidi não ficar muito tempo ali. Aquela cidade carregava memórias demais, mas antes de ir embora, caminhei até o quarto onde cresci. Toquei as paredes, as gavetas, os livros antigos. Tudo parecia menor, e percebi que talvez não fosse o quarto que encolheu, e sim eu que cresci. Peguei minha velha mochila, a mesma de 16 anos atrás, e sorri. Ela ainda estava comigo, como uma cicatriz silenciosa do passado. Quando me despedi dos meus pais, não houve promessas nem grandes discursos. Apenas um silêncio leve, um olhar que dizia: agora entendemos. Entrei no